harpa. Pode ficar sentadinho mesmo. Você vai estar adorando o Senhor juntamente conosco. O nosso Deus, Ele é digno de louvor e adoração. Amém? Você pode bater palma, você pode adorar da forma que Deus te chamar. Vamos estar adorando o Senhor. Você que está assistindo essa live, sinta-se nessa noite abraçado, a paz do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus te alcança aí, meu querido. Você está no seu lar. Talvez você esteja enfermo, não pode estar aqui. Mas o Senhor é um Deus de perto e de longe, amém? Oh, aleluia. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus. Pois eu vi em sua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando neste mundo viverei. Temos que estar preparados. A cada dia nós temos que guerrear. Guerrear porque o nosso Deus, aleluia, é o general dos generais. E Ele nos fornece guerras espirituais para que possamos vencer este mundo difícil, amém? E você é um soldado que tem que estar em prontidão. Então vamos louvar ao Senhor. Os guerreiros se preparam, amém? Você pode dar um glória aí para o meu Senhor Jesus? Glória a Deus. Os guerreiros se preparam para a grande
onde nós teremos o privilégio também de cultuar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Amém? Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus amados. Paz do Senhor, queridos. Amém. Bom que vocês estão aqui conosco nessa noite para louvar, bem dizer o nome de Jesus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no versículo 5 em diante. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza
ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual se faz por nós se dê graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só sobre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Amém? Vamos sentar em nome do Senhor. Amados, esse texto ele fala a respeito de ofertar, né? Paulo estava, organizando, né, uma oferta especial para a igreja de Jerusalém, que estava sendo perseguida e estava passando necessidades, porque os bens dos cristãos passaram a ser confiscados pelo governo, né, do Império Romano. Então esses cristãos perderam tudo e não tinham o que comer, muitas das vezes, passavam necessidade mesmo. E Paulo começa a organizar as igrejas que estavam em uma região onde estavam, né, tranquilos, né, com a sua vida normal, e envia obreiros a essas igrejas para que organizassem essa oferta. Ele diz no versículo 5 que teve por coisa necessária exortar esses irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já anunciada, para que seja pronta como bênção e não como avareza. Quando ele fala como bênção e não como avareza, ele não está falando da quantidade que eles vão arrecadar. Ele não está falando, né, da questão do dinheiro. Ele está falando da questão da disposição do coração daqueles irmãos em contribuir. E o mais importante na oferta, ele diz aqui que Deus ama o que dá com alegria. Quando ele fala isso, ele não quer dizer que você só deve ofertar quando você tiver uma grande alegria no coração, uma grande vontade de ofertar. Mas ele diz pela disposição do coração, quando ele fala não como avareza, como bênção. Por que ele fala como bênção e não como avareza? Porque muitas vezes o coração do cristão, o coração, né, daquele que não é cristão, não importa, daquele que está no culto, daquele que está convidado a ofertar, ele se fecha, né, se enche de um sentimento. E quando a gente fala, irmão, de dízimo e ofertas, a gente precisa entender que Deus, né, estabeleceu dízimos e ofertas como um meio de sustentar a sua obra. Foi, na verdade, para nos testar, para nos provar, porque essa questão de dizimar e ofertar é uma questão do coração, é uma questão de culto, é uma questão de você estar feliz em estar celebrando ao Senhor. Quando nós olhamos para Caim e Abel, a gente tem uma ideia melhor daquilo que é, né, aquilo que é essa questão de ofertar e dizimar. Por quê? Porque, na verdade, tanto Caim quanto Abel, eles ofertaram ao Senhor, né? Tanto Caim quanto Abel ofertaram ao Senhor. Só que Deus, ele se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Por que isso? Foi a questão de ofertar? Não, os dois ofertaram. A questão é uma questão do coração, irmão. Amém, queridos? A questão do coração. Porque Deus, quando olha o coração do ofertante, né, ele quer ver o quê? Um coração que está ofertando com alegria e não com tristeza ou com avareza. Que fala isso? Fala do sentimento, fala do entendimento que a pessoa tem, posicionamento do coração dessa pessoa. Quando você comparece diante de Deus e vai ao culto, por exemplo, vamos dizer assim, eu tenho que ir ao culto porque eu tenho que ir ao culto. Eu não queria ir ao culto, mas eu tenho que ir ao culto. Então, quando você chega aqui, se o seu coração não está, né, voluntário, não está alegre para celebrar a Deus, na verdade, este culto não é recebido. Esse culto não é verdadeiro, é algo forçado.
Você não pode obrigar e forçar ninguém a cultuar. A mesma forma, dízimos e ofertas são parte do culto. Você não pode obrigar ninguém a fazer, e também não pode fazer com o coração extremamente pesado, né? Com avareza. Por que avareza? Porque aqui não é questão de alegria e tristeza, aqui é questão de alegria e avareza. Entende? O coração que oferta alegre é aquele coração que entende o que é ofertar, que é, na verdade, reconhecer que o Senhor Jesus é Senhor sobre o nosso dinheiro, sobre os nossos bens, sobre a nossa vida. Ele deve ser exaltado naquilo que eu tenho de melhor, que Ele deve ser cultuado por meio dos meus dízimos, das minhas ofertas. Quando é que eu não oferto e não dizimo de forma correta? Quando eu tenho avareza no coração. O que é a avareza? É o apego ao dinheiro, é o apego ao bem, é o apego à coisa que você tem. Entende, querido? Então aqui a questão, né? Deus ama o que dá com alegria. Muita gente não entende e pensa assim: eu estou triste hoje, não vou ofertar não, porque só com alegria que posso ofertar. Mas na verdade o contexto ele não está falando de alegria e tristeza, ele está falando de alegria no ofertar, contrastando com a avareza, porque a avareza, né, automaticamente vai gerar um sentimento de tristeza para quem está desprendendo do dinheiro. Porque o avarento ele é preso ao dinheiro, o dinheiro está preso nele, né? Então a gente precisa compreender isso. E ele fala também que o ato de ofertar e dizimar, né, ao suprir a necessidade dos santos, esse ato dá muitas glórias a Deus, dá muitas glórias ao nome de Deus, né? Ele disse que existe uma administração do negócio, né, deste negócio, porque ele diz no 12: a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Que administração é essa, irmãos? No livro de Atos dos Apóstolos, né, os apóstolos de Jesus Cristo estavam atarefados com a pregação da palavra, com o ensino e com a distribuição dos alimentos, né, da distribuição da parte material da igreja. Então eles entendem o seguinte: pareceu bem, eles oraram, buscaram a Deus, disseram assim: olha, pareceu bem a nós, ao Espírito Santo, instituir 7 homens entre vós, cheios de sabedoria e do Espírito Santo, e coloquemos esses homens sobre esse importante negócio. Então foi criado o serviço diaconal. Foi criado um serviço na igreja para cuidar da administração do dinheiro, das ofertas, dos dízimos, das ações sociais, né, do quilo que nós escolhemos aqui no culto das primícias, né, no segundo domingo. Então, a administração desse negócio faz com que se dê graças a Deus. Então, irmãos, ofertar e dizimar, primeira coisa que você precisa entender, não é uma questão do seu senso de humor, se você está triste, se você está alegre. É uma questão de você reconhecer Jesus, de saber que Ele é o Senhor do seu dinheiro e dos seus bens. E no momento de ofertar, você vai ofertar com certeza, com alegria, porque você não está preso aqui. Agora, se o seu coração for um coração avarento, você vai estar preso ao dinheiro, você vai ter dificuldades para dizimar, dificuldades para ofertar, porque você não entendeu nada. Então o que acontece? Haverá tristeza no coração ao fazê-lo. Entende agora? Quando Deus diz, Deus ama o que dá com alegria. Em segundo lugar, nós precisamos entender também, irmão, que há uma administração desse negócio, e por meio da administração, do diaconato da igreja, essa distribuição, ela rende graças e glórias ao nome do Senhor. E por último lugar, eu quero dizer para você que em algum momento, quando você se desprende do dinheiro, quando você se desprende, quando você, né, vence a avareza, há um dispositivo, né? É um dispositivo que aciona algo no mundo espiritual. Porque Paulo diz assim, a partir do versículo 8: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. A boa obra que está aqui é a boa obra da oferta, é a boa obra dos dizimistas, é a boa obra da contribuição. Então nós entendemos que há uma liberação de bênçãos espirituais sobre a vida daquele que não é avarento, sobre a vida daquele que se desprende. desprende do dinheiro, né? Porque ele diz o seguinte:
Né? No versículo 6, o que semeia pouco, pouco também se fará. Por quê? O avarento, irmãos, ele não tem a bênção de Deus. O avarento é apegado ao dinheiro e aos bens materiais. Ele não pode ter a bênção de Deus. Por quê? Porque ele está em pecado. O Deus dele não é o nosso Deus, é o dinheiro. Jesus falou, você não pode servir a Deus e a Mamon. A única coisa material que o Senhor Jesus compara, ou coloca no mesmo nível de um Deus, como adoração, como idolatria, como alguém que pode roubar o senhorio de Jesus do coração do homem, é o dinheiro, a avareza. Não é o dinheiro em si, mas o amor a Deus, a avareza. E a avareza você pode entender que é coisa de gente que tem muito dinheiro. Não, irmão, às vezes a pessoa é pobre e ela está apegada a alguma coisa. Às vezes a pessoa não tem nada, mas ela é apegada àquilo que ela tem. Às vezes a pessoa não tem nada, ela tem aquela bicicleta, ninguém monta a bicicleta, ela não empresta ninguém, aquela bicicleta é tudo para aquela pessoa. Às vezes é um celular, às vezes pode ser qualquer coisa. A pessoa é apegada àquilo, apegada ao bem. Entende? Então não é uma questão só de pessoas que têm muito dinheiro, porque a gente pensa assim, poxa, o rico não entrou no reino de Deus. Por que ele não entrou aí? Porque o que ocupava o lugar no coração dele era o dinheiro. Não é a questão de ser rico ou pobre, porque há pobres que também são avarentos como o rico. Como o rico, eu digo o rico daquela passagem bíblica que Jesus falou, olha, vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e vem me siga. Ele baixou a cabeça, ficou muito triste. A Bíblia diz que ele ficou triste porque ele tinha muito dinheiro e ele não queria se desfazer daquilo, ou seja, ele estava preso àquela riqueza. Mas isso não é uma coisa exclusiva de que tem muito dinheiro, porque o rapaz era rico. Mas há pobres que estão avarentos. Há pessoas que estão dentro do Evangelho que não conseguem dizimar, não conseguem ofertar. Por quê? Porque estão presos a coisas materiais. E isso, irmão, isso determina que essa pessoa, ela precisa ter um encontro com o Senhor Jesus. Ela não experimentou ainda o novo nascimento. Porque com o novo nascimento vem a regeneração. Jesus disse quando entrou na casa de Zaqueu, quando Zaqueu disse para ele, olha, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais, e metade dos meus bens eu dou aos pobres. Jesus imediatamente falou a respeito dessa atitude de Zaqueu. Disse assim, verdadeiramente houve salvação nessa casa. Por quê? Porque Zaqueu era um cobrador de impostos apegado ao dinheiro. No momento que ele se desprendeu do dinheiro, da avareza, Jesus fala para ele, a respeito dele, verdadeiramente houve salvação nessa casa. Então que Deus nos abençoe nessa noite, possamos entender, irmãos, que dízimo e oferta não é uma questão de dinheiro, é uma questão do coração, é uma questão de você reconhecer Jesus como Senhor e também de você se desprender das coisas materiais, seja você rico, seja você pobre, isso não importa. A questão é uma questão do coração. Esclarecer de uma vez por todas que ofertar com alegria não é quando você sente uma grande alegria em ofertar, então eu vou ofertar, hoje eu não estou alegre, eu não vou ofertar. Não, essa alegria ela é contrastada com a avareza. Então a avareza é o problema. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Eu gostaria de convidar você a ofertar, a dizimar nessa noite, apresentar ao Senhor o seu dízimo de oferta. Nós temos uma chave Pix, né, que facilita o trabalho, temos maquininha também. Hoje a tecnologia ela possibilita, né, facilita dizimar e ofertar. Oremos. Amado Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque temos a oportunidade, Senhor, de dizimar e ofertar na tua obra, colaborar, ó Deus, com o teu reino. É uma grande alegria para nós poder participar, poder contribuir, Pai amado, porque certamente o Senhor Jesus deu na cruz do Calvário aquilo, Pai, que Ele tinha de melhor. E nós, ó Pai, não podemos agora achar que a vida que temos, ela nos pertence, que os bens que possuímos são nossos. Não, tudo é do Senhor. A nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, e os nossos bens, Pai, que nos servem, também, ó Pai, colocamos diante de Ti, porque é para Ti. Ó Deus eterno, venha nos libertar, ó Pai, de toda avareza, de toda a prisão, Senhor, as coisas que são materiais. Que o Senhor nos ajude nessa noite a sermos liberais, ó Pai, na contribuição, e assim, Pai, ativarmos, ó Deus eterno, essa bênção espiritual de
abundar, de sempre ter, de espalhar, dar a todos e ainda ter, porque isso é prosperidade do céu. Nós te agradecemos e oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Segura a vida aí. Ô glória. Vamos louvar o Senhor com o hino 467, a nossa harpa cristã. Amém? Pode sentar. Vamos estar adorando ao Senhor. Aleluia. Oh, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo um caminho abrir, quando força tu és contra as ondas do mar, teu amor a ti quer.
Mar vai estar aqui trazendo uma palavra. Mas antes de nós orarmos, tem um casal ali que está nos visitando pela segunda vez, né? Sejam bem-vindos, tá? Um prazer tê-los aqui conosco, uma bênção. Sintam-se abraçados no Senhor. Que Jesus abençoe cada um. A casa é nossa, tá bom? A casa é nossa, somos um corpo em Cristo Jesus. Então nosso coração está alegre. Vamos dar um bem-vindo para o nosso visitante, bem caloroso. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre. Amém, viu? Volte sempre. A casa está sempre aberta para vocês, tá? Diaconisa Mar vai estar aqui, né, trazendo a palavra. Eu gostaria que vocês estendessem suas mãos para cá. Depois nós estaremos aqui num clamor, numa oração. Eu sei que Deus ele tem algo grande para a tua vida hoje. Você que veio aqui neste lugar, Deus ele vai falar contigo de uma forma poderosa. Eu sei que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, porque o Senhor, aleluia, libera uma palavra de bênção para os nossos corações. Pai, quero te entregar a tua filha nas tuas mãos. Te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha usá-la como um canal de bênção para os nossos corações e falar aquilo, Pai, que tu queres. Aquilo que o Senhor tem, ó Pai, para as tuas ovelhas que estão aqui neste lugar. Toca, Pai, em nossas mentes, em nossos corações, para que possamos receber, ó Pai, a tua palavra em um solo fértil e dar fruto para o teu reino. Ajuda a tua filha, Pai. Ser com ela, envolve ela com o calor da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos orar todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estamos alegres por mais um dia, mais um culto. Eu sempre gosto de agradecer ao Senhor porque é uma oportunidade podermos estar na casa do Senhor. Muitos gostariam de estar, mas não podem. Às vezes as circunstâncias da vida impedem com que possam estar na presença do Senhor. E nós temos esse privilégio de poder estar aqui nessa noite. Sem mais demanda, abre suas Bíblias em Juízes capítulo 6. E o tema dessa mensagem que Deus nos deu essa noite vai falar: a vitória está na obediência. Então nós vamos falar sobre vitórias de Deus essa noite. Nós vamos ver no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. Glória a Deus. Juízes capítulo 6, versículo 11. Quando o anjo fala com Gideão, glória a Deus. Está lá no telão, para quem não achou. Vamos ver a palavra do Senhor que diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar os midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é convosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: portanto, eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém? A igreja possa se assentar nessa noite. É uma mensagem bastante conhecida, muito edificante para as nossas vidas. E nós vamos entender que o tema que Deus nos deu nessa mensagem vai falar que a vitória, ela está na obediência. Nós vamos falar um pouco sobre esse homem que Deus levantou para libertar o povo. E nós vamos entender um pouquinho quem eram esses midianitas. Eles habitavam no deserto e eram descendentes da segunda esposa de Abraão, Ketura. Você vai ver isso lá em Gênesis 25, capítulo 1 e 2. Deste relacionamento nasceu essa nação, que manteve constante conflito com o povo de Israel. Então, os midianitas vêm aí desse casamento da segunda esposa de Abraão. E esse povo, quando ele estava no deserto, por alguns momentos,
Israel lutou contra esse povo. Teve um conflito, Israel lutou contra esses midianitas, mas o que aconteceu aqui? Em vez de eles exterminar a guerra que Israel teve com eles, deixaram eles quase que exterminados, mas não deixaram o povo. O que me chamou a atenção sobre isso foi porque eles eram para exterminar, porque o inimigo quando vem, nós temos que exterminar por completo, não podemos deixar raízes. E você vai entender a fundo dessa mensagem que quando o povo de Israel luta com os midianitas, eles não são exterminados por completo, sempre ficou um resquício ali daquele povo. E nós vamos entender que aquele povo ele cresceu, ele se tornou numeroso, e a palavra de Deus vai dizer, dentro desse versículo que nós lemos aqui, eles eram tão numerosos, que eles eram como gafanhotos, eles cresceram muito. Eles viraram uma nação muito forte, muito grande. E o que me chamou a atenção aqui, nesse pedaço, que muitas vezes existem gigantes nas nossas vidas que o Senhor fala assim, destrua, como por exemplo o pecado, tira do vosso meio. E muitas vezes nós deixamos ali o requisito, nós temos que entender que vai crescer como o ovo da serpente. Mas eu sempre falo, dá aqui o exemplo do ovinho da serpente, que se você guardar ele, daqui a pouco, né, que bonitinho, vai nascer uma cobrinha, daí vai aumentando, daqui a pouco já é um dragão, e você já alimentou um monstro. Então existem coisas que tem que ser exterminadas. E aqui, os inimigos de Israel, que eram os midianitas na época, eles lutaram entre si, ele cresceu e se tornou um povo muito forte, começou a oprimir o povo de Israel. Então eles começaram a oprimir o povo. Nós vamos entender, nesse capítulo que nós lemos aqui, que Gideão vai vencer esses midianitas, que quando eles aumentam, o Senhor Deus
Se o mundo não tivesse lei, seria um caos, não é assim? Imagina se vivendo, pode fazer o que vocês querem, não tem lei para nada, é tudo uma bagunça. Com a lei já está difícil, imagina se não tivesse lei. E Deus deixou ordenança para nós. Existem princípios da palavra de Deus que não podem ser quebrados. Princípios de obediência, de submissão a Deus, de amor ao Senhor Jesus, princípios que Jesus estabelece na tua palavra, que nós temos aqui. Não importa se o mundo está falando diferente, não importa se o mundo está pintando outro quadro, a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela é a verdade para nós. Então nós vamos entender que muitas das vezes é muito fácil, mas aquele que fica na verdade, aquele que procura fazer o que é correto, ele vai ser criticado, ele vai ser perseguido, muitas vezes por pessoas que até mesmo deveriam apoiar. Porque estamos vivendo um mundo aonde muitas pessoas que eram da fé, porque se nós observarmos até mesmo aqui nos antepassados da palavra de Deus, muitos que eram de Israel, que deveriam ali proteger o povo, que deveriam brigar, porque muitas vezes ele era contra. Isso aí me chamou muita atenção. Ele se levantava com o seu próprio povo. E no meio da igreja não é diferente. Você vai ver pessoas se levantando com o seu próprio irmão, aonde ele teria que estar apoiando, ele teria que estar defendendo. E a pastora até falou comigo essa semana, Paulo era um defensor das coisas de Deus, ele era defensor da obra de Deus. E isso me chamou a atenção, porque aquele povo, existiam povos que eles eram israelitas, eles deveriam ali simplesmente defender, e quando o Gideão está nessa condição aqui, que ele derruba aquela imagem de Baal ali do seu pai, eles queriam apedrejar e matar. E muitos que eram da mesma, que deveriam defender, ele tem que ser jogado para fora e ser morto. Mas Deus, quando ele dá uma ordem, Deus, quando ele fala, Deus, ele garante. O nosso Deus, quando ele determina algo na vida do povo de Deus, ele sabe, ele garante. Você não precisa ter medo. Você não precisa se encolher diante das circunstâncias, não. E a palavra de Deus vai dizer que ele faz tudo aquilo, né, que o Senhor Jesus manda. E o que me chama a atenção aqui é que o anjo do Senhor veio a ele e se assentou debaixo dos cavalos de Senhor, que pertencia a Joás. E a palavra vai dizer assim, então ele apareceu e disse, tu és varão valoroso. Deus conhecia e sabia quem era Gideão. Deus conhece a minha vida, conhece a tua vida. Deus sabe quem somos. Será que somos varões e valorosas para o Senhor Jesus? E ele vai responder, né? Por que me sobreveio tudo isso, Senhor? Vai, que eu sou contigo e ele é conosco, e ele é com os midianitas, como se fosse um só homem. Aí eu parei nesse pedaço aqui, e olha só, era um povo muito numeroso, como gafanhotos, eram muitos. E Deus vai dizer, olha só, tu vai vencer como se fosse um homem só. Nós servimos um Deus do sobrenatural. Coisas que o mundo não explica, que o homem não pode explicar. Porque como assim? Você vai vencer como se ele fosse um só. E o Senhor vai dizer para ele assim, eu estou contigo, você vai que você vai vencer. E Gideão, ele faz com que o Senhor, ele obedece ao Senhor Jesus e vai dizer assim, vamos pular aí para o capítulo 7. Vamos pular aí para o capítulo 7. Juízes mesmo aí, se você está com a sua Bíblia aberta. Isso é muito lindo que Deus, ele fez na vida deste homem. Nos diz assim a palavra de Deus. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e acamparam-se junto à fonte de Arós, de maneira que tinha o arraial de Medianita para o norte, e o outeiro de Moré no vale. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Vamos parar aqui, esse pedacinho, pode deixar a tua Bíblia aberta que nós vamos continuar lendo. E o que me chama a atenção aqui nessa vitória, nessa batalha, é que Deus vai olhar e vai dizer assim, tem muita gente aí, tem 32 mil homens, são muita gente, que senão sabe o que vai acontecer se tu ganhar a peleja com esses 32 aí? Israel vai se gloriar, vai dizer, meu irmão também tinha muita gente, nós também éramos numerosos, né? Assim, então ganhamos também a batalha. Tem muita gente.
Não é assim? Existem coisas que é muito fácil adquirir quando você tem possibilidade, quando você pode alcançar. Mas o Deus que eu estou falando aqui nessa noite é um Deus que faz o sobrenatural, coisas que ao homem não tem explicação. E nós vamos entender aqui que tem muita gente, então Deus não vai dar glória dele para a unção, já vai se gloriar. Eu estou aqui, ó. Tem muita gente lá, mas tem muita gente aqui, então somos mais fortes também. E Deus vai dizer, só tem muita gente contigo aí. Vamos ver, porque dessa forma aí não tem como seguir com esse povo todo ali. Então, o que você vai fazer é o seguinte: os covardes, os medrosos vão ter que voltar. Se tiver covarde e medroso, você vai voltar. Eu coloquei aqui o que significa no dicionário, no nosso dicionário, nossa língua portuguesa, a palavra covarde. Quem age com temor diante de alguém ou algo, ou quem não apresenta valentia, que não apresenta coragem. Imagina só, uma batalha, uma guerra com uma pessoa que diante de algo, alguém não é valente, ele é medroso, ele teme, ele não apresenta coragem, então ele não está apto à guerra. E eu vou falar a questão de duas guerras, porque aqui nós estamos falando de uma guerra material, Gideão, Midianitas, e nós vamos entrar na palavra também falando de uma guerra espiritual que estamos vivendo hoje, aonde o soldado não pode ser covarde nem medroso. Não pode ser covarde nem medroso, porque o medroso é dominado pelo medo, que facilmente se amedronta, então ele é fraco. Mas ele se amedronta qualquer coisa, ele é muito medo. Sabe o medroso? Ele vai ficar perto do medroso, você fica com medo junto com ele. Ele é medroso, ele acaba te arrastando com medo também. Já reparou que o medroso, se ele chegar perto de você, ele te arrasta, porque ele fica com medo, aí te leva também junto nas circunstâncias. E o covarde, ele teme diante de alguém que não é valente. Então Deus, ele gosta do quê? De soldado valente que vai para a peleja para guerrear. E a nossa luta não é contra a carne. Aqui foi uma luta contra a carne, mas a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta é contra principados e potestades que nos assolam todos os dias. Glória, aleluia, Jesus. São coisas que estão acontecendo onde potestades estão inflamando. E a nossa luta não é contra o nosso próximo, carnalmente. E nós estamos vendo todo mundo lutando contra o outro. Não é verdade? Vou lutar com o meu irmão, vou puxar o tapete com o meu irmão, eu vou dar uma rasteira nele acima. Da nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta é espiritual, é aquilo que está por detrás dessa pessoa. Porque muitas vezes a pessoa vai emprestar a boca, como Pedro emprestou a Satanás, para falar para Jesus não ir por missão. Muitas das vezes a pessoa vai deixar ser usada por Satanás para abrir brechas. Mas a nossa luta não é contra o nosso irmão. Então, quando você vê um irmão fraquejar contra você ou fazer algo contra você, não olhe para ele. Olhe para o que está por detrás dele. Olhe para aquilo que está por detrás daquela atitude ou daquela ação. E nós vamos ver que o covarde, o medroso, ele não pode estar na frente da batalha. E Deus, ele conhece e sabe. E no reino de Deus não é diferente. Deus chama valente. Deus chama a gente corajoso para a batalha, porque nós temos que guerrear, arregaçar a manga para guerrear contra esse mundo, contra as potestades, contra as trevas que estão se levantando contra a igreja. E voltaram. E a palavra disse que voltaram quanto? 10 mil de covardes, 22 mil, né? Perdão, 22 mil de covardes e medrosos voltaram. Opa! Bastante gente, na verdade. 22 mil é muita gente. Mas voltaram porque não estavam capacitados para aquela guerra. E o Senhor ainda vai dizer: sobraram 10, mas 10 ainda é muita gente. Porque o povo tem que ver o milagre, o povo tem que ver a ação sobrenatural de Deus. E os 10 mil que permaneceram ali, já tem muita gente contigo, Gideão. E ele simplesmente vai no Senhor, vai dar uma ordem para ele dizer: olha só, aqueles que não vão descer ao rio, aqueles que beberem lá, que se ajoelharem, você bota a parte, aqueles que beberem água como um cão, você bota outra parte. Então o Senhor fez algumas instruções ali para Gideão com aqueles soldados ali. Então você vai observar, você vai colocar a parte. Mas aqueles que não se ajoelharam, ficaram ali desprotegidos, foram os 300 que o Senhor falou: é com esses que você vai vencer a batalha. Ou seja, até mesmo na batalha você não pode ser uma pessoa desapercebida, você não pode ser uma pessoa que não vigia. Porque aqueles
significa que o cristão ele tem que ser vigilante. 24 horas ele tem que ter vigilância, porque o inimigo está aí para tragar. O inimigo está aí para poder fazer você parar ou cair. Mas você tem que ser vigilante, tem que ser constante, tem que estar atento. Comer da palavra do Senhor, orar e vigiar. Que o adversário ele brama como um leão, procurando a quem possa tragar. E aí sobra o quê? Os 300. Agora você vai ver o milagre de Deus, porque 300 homens, diante de uma numerosa nuvem de exército midianitas, aos meus olhos, aos seus olhos, é impossível. É pouquíssima gente para lutar com um exército numeroso. Mas nessa batalha aqui, e na batalha da nossa vida espiritual com Deus, nós não temos que lutar. Quem luta por nós é o Senhor Jesus. Quem luta por nós, quem vai na frente da batalha é o Senhor. E a palavra vai dizer que com esses 300, ele arma uma estratégia, ele separa de 100 em 100. E ele começa a armar aquela estratégia ali com seus soldados, com aqueles que vai diante da batalha, cada um com um cântaro na mão, com a buzina. E a palavra vai dizer que eles vão simplesmente, quando ele der o sinal e tocar a buzina, eles vão tocar. Eles tocaram a buzina. Aí acontece o milagre. Eu falei, Jesus, tu é lindo. Porque eles tocaram a buzina justamente com aqueles soldados de 100 em 100 instalados ali diante daquela situação. E a palavra vai dizer que quando aquele exército midianita que estava lá do outro lado somente ouviram o som e o barulho dos cântaros quebrando, eles mesmos se atacaram entre si e começaram a se matar e se destruíram um por um. E aqueles que ainda conseguiram, alguns que conseguiram fugir foram pegos, soldados que foram ali preparados, foram atrás deles, perseguiram e mataram. Ou seja, Gideão venceu a batalha sem precisar. Jesus é lindo. Jesus ainda não entendeu o que Deus está falando aqui nessa noite. Ele venceu a batalha sem precisar lutar. Ele não precisou lutar, não precisou ir, não precisou fazer nada. O Senhor fez por ele. E nessa noite Deus fala comigo, contigo. Você não precisa lutar, você só precisa obedecer, você só precisa ficar diante de mim, você só precisa ficar na minha presença, seguir o que eu falo contigo. Que eu vou vencer contigo essa peleja. A peleja não vai lutar, não. Você não está sozinho, não. Você pensa que está sozinho, mas você não está. O Senhor está contigo, o Senhor ele vai na frente da batalha. Oh, Deus levanta o que está caído, aquele que está ali, ó, o Senhor ele levanta. E Deus deu vitória a Gideão com apenas 300 homens. Mas tem uma receita aqui para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Porque agora nós vamos entrar no mundo espiritual, porque aqui foi uma batalha de material entre homens. Mas a luta da igreja hoje, a igreja está passando por um processo e pode vir muito mais, porque a Bíblia ela fala que coisas piores vão vir, de perseguições, e nós temos que estar como soldado valente, como soldado que não é covarde, como soldado que está com a armadura. Quer ver a sua Bíblia em Efésios 6, 10, que nós temos que nos revestir da armadura do Senhor, sabe por quê? Porque a nossa luta não é com pessoas, nossa luta é contra principados e potestades, a nossa luta é contra aqueles que tentam parar a igreja, é contra aqueles que tentam calar o povo de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, nos diz assim a palavra do Senhor Jesus: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, nos revestir da armadura de Deus, para estar firme, porque o diabo ele vai usar cilada, ele vai oprimir a igreja, ele vai me oprimir, ele vai te oprimir. Mas nós temos que nos revestir. Revestimento é uma revestida daquilo que você já tem. Isso aqui é uma veste e você vai se revestir. Então nós temos que nos revestir do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus, da armadura do Senhor, para estar firme no dia mau. Porque dias difíceis vão vir, o dia mau vai vir sobre a igreja. E eu e você, nós temos que nos permanecer firmes diante do Senhor Jesus, porque não temos que lutar contra a carne e sangue. A
cristão, ele tem que andar na verdade, como eu disse aqui, vestido a couraça da justiça e calçando os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé estaria juntamente conosco, tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete protege o que? A cabeça. A mente. Fala a mente. A cabeça. E nós temos que proteger a nossa mente. Nós temos que botar o capacete da salvação. A palavra de Deus ela tem que estar embutida na nossa mente, no nosso coração. Por isso muitas mentes doentes hoje. Isso está sendo muito falado. O adversário tem entrado na mente de muitas pessoas, colocando ansiedade, depressão. Nós estamos sempre batendo nessa tecla. Por quê? Porque não se reveste da palavra de Deus. Porque olha só, tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos que proteger a nossa mente com a palavra do Senhor Jesus, orando em todo tempo em oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, orando, vigiando, revestido da armadura do Senhor Jesus. O crente, para lutar contra os principados, não pode de qualquer maneira, como um soldado que não tem armadura de Deus. Não adianta você querer lutar com a sua própria força. Às vezes nós vamos ver pessoas querendo resolver situações na sua vida com a sua própria força, com o seu próprio braço. Eu posso, eu faço, coloco eu, e esquece que na nossa vida o centro é o Senhor Jesus. Deus é o centro de tudo. Deus ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Então nós temos que nos revestir dessa palavra. E a palavra nos liberta, a palavra nos restaura. Então nós não temos que viver uma vida simplesmente sem a armadura de Deus. Não tem como. Não tem como. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus todos os dias. É o Senhor que nos conduz o que devemos fazer, que decisão tomar, aonde ir. Nós temos que ser guiados pela palavra da verdade. Então tudo que está fora da palavra é mentira, não é a verdade. Então se você vive o seu próprio eu, você está fora da verdade. Porque essa palavra é a verdade. E se você não vive na palavra, você não vive na obediência. Você é um desobediente. E se você é um desobediente, não tem como você provar do sobrenatural de Deus. Algumas coisas materiais você pode até conquistar. Porque eu sempre vou dizer, o sol ele nasce para todos. Aqueles que trabalham, pode ser um filho das trevas, ele vai ter uma vida boa, ele vai conquistar. Você pode até conquistar tudo aqui. Mas se você não tiver, na verdade, tudo que você conquistou aqui não vai servir para a sua salvação, vai ficar aqui. Então nós temos um compromisso com essa palavra. Nós temos um compromisso com a nossa vida diante de Deus, como um soldado valente, como um soldado que Deus confiou algo em nossas mãos. Deus, se você e eu estamos aqui até hoje, muitas pessoas passaram pela pandemia e foram embora. Deus não permitiu que nós fôssemos, nós estamos aqui. Porque existe um propósito, existe algo que Deus queria fazer na minha vida e na tua vida ainda. E Deus não nos chamou para ficar sentado, de braço cruzado, vendo o circo pegar fogo. Às vezes está vendo tudo pegando, está ali, medroso, covarde, olhando a situação. Eu não vou fazer nada. Deixa que os outros façam. O Senhor não te chamou para isso. Porque, como covarde e medroso, você vai voltar, você vai ficar para trás. Não pensa que agindo dessa forma, você vai ver o sobrenatural de Deus. Não. Só viram o sobrenatural, só participaram da batalha os valentes. Só venceram, só participaram da batalha, viram ali a Deus operar através daquele povo ali, os valentes. E eram apenas poucos. Aí isso me assusta. Porque não é a multidão. E às vezes a gente gosta muito da multidão. Nós temos que ter a multidão, mas nós vamos sempre observar na palavra de Deus que Deus está sempre trabalhando de uma forma diferente, porque talvez a multidão está dispersa. Talvez tem muita gente ali, mas aquela multidão ela não está no propósito, ela não está na palavra, ela está vivendo como ela quer, tomando seus próprios caminhos. A multidão não está ligada, a multidão não está com capacete, a multidão não está com a verdade, a multidão está simplesmente no meio da multidão. E Deus não quer que eu e você sejamos mais um no meio da multidão. Deus quer que nós sejamos diferentes, como pessoas que Deus pode falar assim: olha
Nós vamos sair da palavra do Senhor Jesus, como muitos estão se desviando da verdade. Tem muitos aqui que estão saindo fora da verdade, porque já não tem mais a fé no Senhor Jesus, que Deus vai vir buscar uma igreja santa, lavada, que o céu está preparado para aqueles valentes, porque o céu não é para covardes nem medrosos. Não é, irmão. Se tu quer ir para o céu, tu vai ter que lutar. Se tu quiser alcançar a coroa da vida eterna, eu e você, nós vamos ter que lutar. Mas não é contra o nosso irmão, não, mas é lutarmos com as armas espirituais para vencer. Vencer quando os opressores se levantarem contra o povo de Deus, contra a palavra do Senhor, você ser um defensor da palavra de Deus. Você defender a palavra do Senhor Jesus, a sua fé que tu mantém no Senhor Jesus Cristo. E como esse homem que venceu, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós não estamos vendo. Foi falado isso aqui muito no congresso, que quebra cadeias, que quebra barreiras. Então nós temos que manter a nossa fé no Senhor. A minha fé, a tua fé tem que estar firme no Senhor Jesus. Nós temos que estar com nossos pés firmes. Viver dia após dia, 24 horas, comer e viver essa palavra como um alimento espiritual para as nossas vidas. Porque a verdade está aqui. Não tem como ter vitória se não tiver uma vida pautada na presença do Senhor Jesus. Não tem como resolver situações da sua vida, situações que te oprimem, cadeias, prisões que te afetam, se você não viver uma vida pautada no Senhor Jesus. Simplesmente você vai ser mais um no meio da multidão. Você vai ser aquele que hoje eu estou muito bem, hoje eu creio, hoje eu quero e amanhã eu não quero mais. Hoje eu recebo a bênção, hoje Jesus me abençoou e amanhã eu viro as costas para Deus. E você, como aqueles que não agradecem aquilo que o Senhor faz. E nessa noite Deus nos chama uma responsabilidade, a mim e a você, como servos do Senhor Jesus, que guerreiam as guerras que estão aí. Eu sou a contramão do mundo, eu não sou a mesma mão do mundo, eu sou a contramão de tudo aquilo que é oposto à palavra do Senhor Jesus. Tudo aquilo que não agrada ao Senhor Jesus, eu tenho que ser na contramão, e isso vai confrontar a minha carne, isso vai confrontar o meu eu. Sabe por quê? A minha carne deseja muita coisa, e eu tenho certeza que cada um aqui deseja muita coisa. Imagina se nós dessemos ouvido a tudo que a nossa carne deseja. Imagina só. Mas viver uma vida pautada na palavra do Senhor Jesus é negar a sua própria vontade. É simplesmente você negar aquilo que te custa. Eu vou deixar isso aqui, está me custando muito, mas eu vou deixar isso aqui por amor ao Senhor Jesus. Sabe por quê? Eu vou largar tudo e vou seguir o Mestre. Eu vou seguir as orientações do Senhor Jesus, porque a minha vitória não está aqui. A nossa vitória, a vitória da igreja não está aqui, não é terrena. Nós lutamos para uma vitória maior, para o céu de glória. Nós lutamos para uma coroa maior, não é aqui. E o adversário não é bobo, não. Ele está a todo momento tentando roubar de mim, de você, a coroa. A todo momento querendo me tirar e tirar você do caminho. Querendo fazer a gente, olha só, sai para cá, vai para lá, também não é bem assim. Essa questão que foi falada lá no Éden, né, com a serpente, mas não é bem assim. Muitas vezes nós estamos vendo Satanás usando até mesmo a própria palavra para poder inverter em muitos cristãos caindo. Mas não é bem assim. E a palavra está nos confrontando todos os dias, mas não é bem assim. Isso é coisa do livro, isso é coisa do pastor. Mas a palavra não. E quem interpretar a seu bel prazer. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é verdade. E ela vai sempre me confrontar e te confrontar. Ela vai sempre mostrar para mim e para você qual é o caminho. Qual é a direção? Qual é o caminho certinho? Por onde você tem que andar? É por aqui, meu servo, é por aqui, minha serva. É de vitória em vitória. E Deus nunca falou para mim e para você que seria fácil. Nunca. Nunca. Muito pelo contrário, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus nunca falou para mim e para você que seria mais rosas. Sabe, eu vou só cantar, vou só louvar, estou aqui, estou tocando, cantar, vou louvar, e vamos embora para casa, oba. Ele disse, não é oba. É resgatando vidas, é resgatando almas, é sofrendo por amor, se necessário for dar a sua vida por amor ao Senhor Jesus. A palavra é manter a sua fé até o fim, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Foi para isso que Deus
nos chamou nessa noite. E Deus te chamou para uma grande obra. E o que me chama a atenção aqui é que Gideão ele vai dizer assim: olha só, eu sou pequenininho, eu sou o menor, minha família é mais pobre. Quantas pessoas muitas vezes se agarram nesse texto e acham assim: eu não vou fazer nada não, porque olha, deixa que os grandes, né, se vê até o ministério, se vê até os obreiros, como os grandes, deixa que eles fazem, eu não, sou menor. Eu sou pequeno, mas Deus trabalha diferente do homem. Quando Deus chama Davi e Jessé, né, o seu pai Samuel vai lá para poder escolher, qual a primeira visão dele? Vai pela palavra, olha para ele, não é esse não, mas Deus não vê como vê o homem. E Davi ele era o menor da casa do pai dele, era o menor. E aqui Gideão não era diferente. Poxa, minha família é a mais pobre. Deus trabalhou com Gideão. Então Deus trabalha comigo, contigo nessa noite. Você pode se sentir um menorzinho. Senhor, eu sou o menorzinho da casa. Quem sou eu, Jesus? Como? Mas nunca diga não para o Senhor Jesus. Nunca diga não para o chamado. Deus te chamou para algo. Atenta para aquilo que Deus te chamou. Às vezes você pode não ser um pregador, um cantor, mas você vai ser um intercessor. Você é aquele que trabalha no reino, você é aquele que contribui para alguma coisa o Senhor te chamou. Se atenta para isso, não se veja como pequenininho, porque Deus levanta o humilde. Deus abate o soberbo. Aquele que pensa que é muita coisa, Deus vai lá e abate. E aquele que você não dá nada, aquele pequenininho, aquele humilde é que o Senhor exalta. É com aquele que vai que o Senhor vai colocar na frente da batalha, como colocou Davi, como colocou o Gideão. Eu sou o menor, minha família é mais pobre. Como é que é isso? Como que eu vou vencer a batalha? Não tem aí os melhores, os gigantes melhores, não. O Senhor é contigo, eu sou contigo. Então o Senhor é comigo e contigo. Não se veja como pequenininho, como menor. Nós somos os menores aqui para ganhar o reino do céu. Mas diante desse mundo nós temos que ser gigantes para vencer. Diante do mundo você não pode se encolher. Você não pode se encolher. Você tem que olhar para o mundo. Olha só, Senhor, eu vou me levantar com força, com gigante, para guerrear, para vencer a batalha. Mas não se veja como pequenininho, como incapaz. Deus está aqui nessa noite falando comigo, contigo. Eu te capacito, eu te sustento, eu te levanto com a destra da minha justiça. Tu és meu, eu te chamei, eu te escolhi como meu filho. Nós somos filhos escolhidos pelo Senhor para uma grande obra. Não é uma obra pequena, é uma obra muito grande. É uma grande obra. Como peregrinos somos aqui, mas fomos chamados para uma grande obra, resgatar vidas, tirar vidas do cativo. E para isso nós temos que nos posicionar como filho e não como bastardo, como servo obediente a Deus, aquele que submete. Porque se submeter à vontade do Senhor Jesus não é para qualquer um. Muita gente não quer se submeter ao Senhor Jesus, a palavra, a verdade. Mas eu tenho certeza que aqui nessa noite Deus me trouxe você aqui para nos submetermos à sua palavra, para sermos obedientes ao chamado de Deus, a deixar de lado tudo aquilo que não provém do Senhor Jesus, para alcançarmos uma coroa de vida eterna, para alcançarmos o propósito, o objetivo da igreja, porque o objetivo da igreja é o céu, não é outra coisa. Então o meu objetivo e o seu, sabe o que é? É resgatar os nossos, é orar, é guerrear, não é desistir do seu filho, do seu marido, da sua casa, da sua família, dos irmãos da igreja que estão sumidos. Nós vamos guerrear, nós vamos buscar, nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos guerrear, nós vamos fazer o íntimo do Senhor Jesus. Como vai estar perigoso, realmente, está perigoso, o mundo está aí para pior, mas nós não temos que nos encolher. Estava olhando para o Senhor Jesus lá em casa, conversando com Deus, falei: Senhor, parece que o Senhor está se apertando, as coisas estão ficando perigosas. Mas não é para os cristãos se encolher, não. Porque se o Senhor falar assim: eu sou contigo, Ele vai contigo na peleja. Nada vai te acontecer, não. 1000 vai cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Não adianta. Se Deus nos chamou para uma grande obra, vai cair sim. Aqui está perigoso, mas se a gente tiver que evangelizar e fazer, vai cair 1000, eu estou só 10.000, mas não vão ser atingidos e a obra vai ser feita. Porque a tendência não é piorar. A gente está pensando que vai melhorar para fazer a obra, então a gente não vai fazer a obra. A gente vai parar. A gente vai parar porque o medo ele paralisa. A gente vai parar e não vai fazer aquilo que Deus quer. E Deus nos chamou, não foi para ficar encolhido, não é para ter medo. Se Ele mandou, Ele garante. Não é sair de qualquer maneira.
Porque também não posso chegar aqui, Deus não mandou, Deus não falou, eu estou fazendo as coisas. Não, mas Deus fala assim, ó, vai, meu servo. Como falou com o Gideão, tu vai. E o que me chama a atenção, se você observar a palavra, tu vai ver que quando Deus fala assim, ó, tu vai, eu já te entreguei. Aleluia. Olha a palavra, eu já, antes dele guerrear, dele ir, o Senhor falou para ele, eu já entreguei eles nas tuas mãos. Ou seja, já é batalha vencida, já é vitória decretada. Aleluia. Conosco não é diferente. O Senhor fala, vai, o Senhor é conosco. Eu já entreguei nas tuas mãos. A vitória é tua, a vitória é minha pelo sangue do Senhor Jesus. E Ele nos garante vitória. Quantos livramentos o Senhor já nos deu? Quantas coisas já passamos por livramento, esse que muitas vezes nem vemos, né? Um vai ver, cara, não aconteceu muita coisa, o Senhor nos guardou. Porque todos os dias nós temos que sair. Quem trabalha, todos os dias tem que trabalhar. Não é verdade? Não tem que enfrentar. Muitas vezes já vi pessoas aqui tendo que sair às 4, mas depois de uma bala, não te vai ter que ir, porque tem que fazer aquele, bater o cartão lá pro homem para você receber. Deus não te guardou? Deus, Ele guarda os seus. Não devemos tentar o Senhor, nosso Deus, mas Deus, Ele guarda. Agora, se Deus mandou a gente fazer o isso, nós temos que ir. Nós temos que fazer o isso, sabe por quê? O diabo está ceifando muitas pessoas aí. Muitas almas não estão sendo tragadas, nós estamos de braços cruzados, nós estamos com medo. E o que me chamou a atenção aqui, os covardes, os medrosos, eles têm que voltar, não pode estar na batalha. E se Deus me chamou para guerrear, nós temos que ir. Se o Senhor falar, vai, então você vai, que eu sou contigo. O Senhor, Ele é comigo, Ele é contigo nessa noite, para uma grande obra, para um grande chamado. Então atenta para aquilo que Deus colocou nas suas mãos e nas minhas mãos nessa noite. E assim eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos nos colocar em pé nessa noite, querido. Eu quero convidar